Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, um direto do Retira-te um Dia, novamente com o Rafael e com a Jéssica. Com a Jéssica, exatamente. Hoje a nossa live é dedicada à mente e a desmistificar um bocadinho os pormenores associados à nossa mente, como é que ela nos pode ajudar ou não. E para isso temos a nossa convidada de hoje, que é a doutora Joana Dolgner, psicóloga clínica. Olá, Joana, boa noite. Olá, Joana. Olá, Jéssica. Olá, Rafael. Obrigada por este convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Espero que, entretanto, algumas pessoas se juntem a nós. Esse também o objetivo, é desmistificar e fazer com que este tema também chegue um pouco mais longe. E, portanto, às pessoas que se forem juntando, uma boa noite também para elas e bem-vindos. A Joana, vamos tratar por tu, é a Joana? Claro que sim. É psicóloga clínica. Eu vou ler aqui um bocadinho do currículo, porque senão vou-me perder um bocado, não é? Vamos começar a perder, esta idade já não perdoa, estou a brincar. É psicóloga clínica, já há mais de 15 anos, é membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses, tem também formação em hipnose, é membro da Associação EMDR Portugal, é especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia do Trabalho Social e das Organizações. E agora a Joana vai-nos desmembrar um bocadinho disto tudo, não é, Joana? É muita coisa. E esta é a versão resumida. Imaginem se tivesse aqui a versão longa. Como é que a psicologia entrou na tua vida? Como é que tu te sentiste atraída então pela psicologia, pelo estudo da mente e dos comportamentos das pessoas? Eu poderia estar aqui a romantizar muito e contar-vos uma história espetacular, mas que não existe. E, portanto, eu tenho que ser muito genuína, não vou romantizar nada disto. A psicologia efetivamente surgiu, não foi também no 12º ano, não, começou um bocadinho antes. Portanto, eu no 10º ano, portanto, na escolha da área escolhi logo, portanto, a área da saúde, depois acabei até por seguir a vertente de humanidades. Mas nessa transição, portanto, a psicologia já era efetivamente uma das minhas opções. Na altura, não vos consigo dizer, já não me lembro qual foi o gatilho, mas lembro perfeitamente que havia pelo menos três colegas de turma que gostariam muito de enveredar por esta área e todas nós seguimos esta área, curiosamente. E, portanto, tivemos ali aquele secundário todo já com este foco para realmente ingressar neste curso e, portanto, assim foi. Ao fim de 3 anos, entrei na Universidade do Porto, do qual muito me orgulho, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, e pronto, e desde então que tenho feito este caminho e amo o que faço. Costumo dizer que realmente não é o único dia que eu trabalho, porque realmente venho com muito gosto, é com muito gosto que exerço esta profissão e, portanto, é maravilhoso quando assim o é, não é? Sim, quando fazemos aquilo que amamos, não é? É uma benção, digamos, na vida, poder todos os dias a gente trabalhar e fazer aquilo que gosta. E tu achas que ao fim destes anos todos, da tua experiência que tens tido como consultora e como psicóloga no teu consultório, tu achas que já houve alguma mudança a nível de mentalidade das pessoas, a nível da forma como as pessoas têm a receptividade à psicologia? Pronto, as pessoas que efetivamente já vão procurando, ainda se denota na narrativa das pessoas, efetivamente, dizerem que se sentem um pouco fragilizados na procura, que realmente aguentaram o máximo que puderam e que foi preciso ter coragem para recorrer. E, portanto, esta ideia de que a psicologia às vezes revela uma fraqueza é de toda uma ideia que é importante aqui também desconstruir, não é? Eu costumo sempre dizer que corajoso é aquele que procura ajuda e que reconhece em si a necessidade dessa ajuda. E, portanto, é mesmo um ato de coragem. E eu também digo porquê? Porque nós vamos tocar na ferida. Vamos pôr assim, ninguém gosta de tocar na ferida, não é? É muito mais fácil realmente irmos por uma vertente, muitas vezes até da farmacoterapêutica, do que realmente irmos abrir a caixa de Pandora, como eu costumo muitas vezes dizer, e deixar que todos esses diabretes saiam. E, portanto, esta viagem é uma viagem maravilhosa, a viagem ao nosso interior. É a viagem, efetivamente, se calhar que possa ser difícil, mas é a viagem mais maravilhosa que nós algum dia possamos fazer. E realmente acho que quem passa pela terapia sai reforçado. E a ideia também aqui é depois que essas mudanças continuem a longo prazo, não é? E, portanto, essa manutenção, que esta seja uma viagem realmente de recursos, de trabalhar também as potencialidades para que realmente as pessoas vivam uma vida mais plena e na sua melhor versão.
E, portanto, eu acredito mesmo, é com esta crença que eu faço o meu trabalho. E, portanto, quem me procura, muitas vezes, eu já tive pessoas que me disseram: "Oh, Joana, eu não sei como é que tu consegues fazer o teu trabalho." E claro que quem gosta muito do que faz não entende esta pergunta. Do outro lado não entendem o que eu faço, eu não entendo essa pergunta. E é muito giro, que lembro perfeitamente de uma colega, que aliás era a colega que me auxiliava até há um ano atrás no atendimento, portanto, os meus pacientes, e às vezes alguns pacientes acabavam por partilhar também com ela algumas situações, e ela era muito sensível, e ela dizia-me: "Oh, doutora Joana, não sei como é que consegue realmente fazer este trabalho." E eu dizia-lhe: "Olha, no seu caso, se calhar está focada na dor que a pessoa está a trazer. E eu, quando alguém chega até mim e já me está a partilhar essa narrativa, essa história de vida, eu já estou a ver essa pessoa na meta. E portanto, eu já estou a vê-la a concretizar os objetivos que irão ser definidos na primeira consulta, e claro está, depois também muitas vezes são redefinidos ao longo do próprio processo, mas o meu objetivo já está nessa meta, portanto, em ver a pessoa, obviamente, no estado que quer alcançar. Não é? E, portanto, o meu foco já está lá na frente quando alguém já me está a partilhar, portanto, e eu fico muito entusiasmada porque eu vejo, obviamente, o meu paciente já a pleno alcançar aquilo que quer. Está na meta. Essa é a minha maior motivação. Disseste uma coisa muito interessante que foi... várias, está bem. Eu foquei-me mais numa, que é a questão da viagem. Falaste de uma viagem ao nosso interior. E é verdade, essa viagem que deve ser feita por todos nós, deve ser mesmo assim, é uma viagem ao nosso interior que muitas vezes é muito dolorosa e muito morosa, mas sem isso, sem se fazer essa viagem, sem se fazer esse caminho interior, na maior parte das vezes, ou quase sempre, não se consegue resolver, ou não se conseguem resolver os nossos problemas. Portanto, nós ajudamos no fundo as pessoas a que consigam lá chegar ao tal objetivo que acabaste de focar. Exatamente, e efetivamente há muitas formas de o fazer, não é? Não existe apenas um caminho, há vários caminhos. Eu utilizo algumas ferramentas para esse caminho, outros colegas e outras terapias encontrarão outros caminhos, mas a verdade é que há muita beleza neste processo. Acho que quando há muita entrega deste lado, não é? E quando nós efetivamente reconhecemos a pessoa como um todo, aceitando a pessoa exatamente na sua essência e trabalhar essa essência, é tão bonito trabalhar todas as partes. Eu costumo dizer, nós somos partes, não é? Eu uso muito a metáfora das matrioscas, que realmente nós temos várias partes de nós. Eu costumo dizer, quando eu vou a algum lado, vou eu e o meu bando, eu e as Joanas todas, e hoje estão aqui algumas, aqui com vocês. E, portanto, muitas vezes o que nós vamos ter de fazer é desconstruir essas partes, trabalhar as partes que estejam mais fragilizadas, para que depois, nessa reconstrução do eu, a pessoa saia mais fortalecida e com a noção de que está plena. Porque muitas vezes há aqui até o sentimento de vazio que muitas pessoas sentem e que procuram, infelizmente, muitas, colmatar com algo externo, compreenderem que só podem preencher esse vazio com um pouco mais delas próprias, é em si todo esse trabalho de reconhecimento, de compaixão e de amor próprio, não é? No fundo, estamos aqui a falar de realmente alguns construtos que, embora muitas vezes não sejam identificados no pedido inicial da pessoa que nos procura, não é? São realmente aqui os ganhos que a pessoa vai buscar, porque eles são trabalhados de forma transversal ao longo de todo o processo. E, portanto, eu vejo realmente muita beleza na forma, pelo menos da forma como eu faço a terapia, mas eu também sou suspeita, não é? Porque realmente até as próprias ferramentas, e eu acredito que nós vamos falar um bocadinho mais à frente, as ferramentas que eu fui descobrindo ao longo destes anos e com os quais me identifiquei, é realmente uma viagem muito bonita. É bonita não só para a pessoa que a está a viver, do ponto de vista do paciente, mas para mim é um privilégio realmente assistir aqui à beleza dessa terapia. Porque realmente há aqui momentos de muita intimidade, de muita privacidade, em que eu deste lado muitas vezes eu até fisicamente me coloco um pouco mais à parte, porque aquele é o momento daquela pessoa e que é preciso ser vivido, não é? E portanto tem que haver deste lado esse respeito por aquele momento, mas é uma beleza muito grande. Portanto, eu sou muito grata por todos estes momentos que os próprios pacientes me proporcionam todos os dias. Isso é muito bonito, Joana.
É interessante isso que estás a dizer, não é? Porque muitas vezes as pessoas que recorrem, pronto, no nosso caso, não é? Que não é como o teu, e aliás já tens muitos anos de psicologia e com as ferramentas que vamos também falar, mas, por exemplo, nós dizemos às pessoas que recorrem até a nós com as nossas ferramentas, quando nos pedem ajuda, nós dizemos sempre que nós não somos a solução para o problema que traz, não é? Nós ajudamos, através das ferramentas que temos, a que a pessoa encontre a sua própria solução, o seu próprio caminho, não é? Para também, não, digamos, não iludir ou enganar mesmo as pessoas. Eu vou lá e vou resolver o meu problema. Sim, vai resolver, mas se fizer essa viagem interior e se fizer esse trabalho interior. Eu vou pegar nisso, Joana, e vou também pegar no título que nós demos hoje à tua live, não é? A mente como amiga ou como inimiga, ou seja, como é que a mente pode ser nossa inimiga, mas também nossa aliada. O que é que podes desenvolver um bocadinho deste título? Posso, claro que sim. Mesmo muitas das pessoas que procuram a terapia vêm com muitas resistências. E por isso é que algumas técnicas permitem realmente quebrar um bocadinho essas resistências, não é? E, portanto, nós falamos e nós sabemos que, efetivamente, a hipnose clínica é uma das ferramentas que realmente nos permite atravessar essa barreira e tornar a pessoa um bocadinho mais permeável para trabalhar aqui algumas memórias que, entretanto, possam emergir do próprio processo. Agora, o tema propriamente dito da mente como aliada ou como inimiga é que realmente nós somos feitos de narrativa. E quando eu digo feitos de narrativa, nós contamos histórias todos os dias. Histórias sobre de onde vimos, como estamos, para onde vamos. E muitas vezes essas histórias são histórias, lá está, que nós vamos integrando como a nossa história de vida, em que às vezes nós podemos ter elementos nessa história que às vezes são autênticas histórias de terror, não é? Terror. E não me interpretem mal quando eu digo isto. Há vidas efetivamente muito difíceis, pessoas que passaram por momentos de muito trauma e que alguns desses momentos, efetivamente, muitas pessoas têm muita dificuldade em dar uma narrativa que lhes permita fazer o fecho cognitivo e seguir em frente. E, portanto, aqui na terapia é importante perceber uma coisa. Quando a mente está a atuar de uma forma menos positiva para nós, muitas vezes nós trazemos em pensamento aquilo que muitas vezes nós ouvimos dizer de crenças limitantes ou crenças tóxicas. E é muito comum nós encontrarmos na terapia, na base dessas crenças, medos. O não sou capaz, o tenho medo de falhar, não sou suficiente. Quando nós vamos começando a desconstruir o próprio comportamento em si e a emoção que antecede esse comportamento, nós vamos começar a desconstruir até chegar a quê? À crença que originou tudo isso. E muitas vezes nós encontramos este tipo de crenças. Por exemplo, há uma frase muito comum que é: eu sempre fui assim, eu não me lembro de ser de outra forma. E a mente, pronto, a mente é muito preguiçosa, não é? O nosso cérebro é preguiçoso por natureza e por isso é que ele cria tantos automatismos, não é? Quando nós começamos a conduzir, estamos com aquele processo todo de ok, eu tenho agora que colocar os pés em determinado pedal, colocar agora a primeira, mas rapidamente o cérebro torna aquilo como automático para podermos efetivamente estar atentos a outros estímulos. E, portanto, nesta lógica, quando nós dizemos sucessivamente para nós próprios determinadas narrativas, a nossa mente vai acreditar e fazer delas a nossa verdade absoluta. O que muitas vezes deriva em comportamentos e resultados que realmente não estão a ser benéficos para nós. E mais do que isso, neste momento já se ouve muito falar a questão da neuroplasticidade, a epigenética. E o que é que eu gostaria de dizer a esse nível? É que, efetivamente, a narrativa, aquilo que nós dizemos a nós próprios, as lentes com que nós vemos a nossa realidade, estão, efetivamente, a alterar a bioquímica, a nossa bioquímica. Exatamente. E por isso é que muitas pessoas que procuram a terapia me dizem, e eu tenho muitos relatos destes, que eu tomei medicação, durante algum tempo eu fiquei bem, fiz o desmame e depois voltei a ficar ou ansiosa, depressiva, portanto estes casos aparecem mais vulgarmente. Porquê? Porque se a pessoa não vai alterar essa crença, a forma como ela vê a sua realidade, não é? Acaba por voltar ao mesmo padrão. Portanto, a farmacoterapêutica vai atuar nessa neuroquímica, mas o pensamento
vai fazer com que, precisamente, toda essa produção hormonal se volte ao padrão que já conhecia anteriormente. E, portanto, o que nós precisamos de mudar é esse padrão de pensamento. E por isso é que a psicologia realmente está na base, não é? Está mesmo na base. Hoje em dia nós já sabemos, o psicossomático, não é? É o quê? São as manifestações físicas que começaram por pequenos sinais que muitas vezes nós estamos a ignorar e, infelizmente, nós procuramos, normalmente, todos os profissionais. O psicólogo, eu digo sempre que eu sou a última porta onde as pessoas batem e devíamos ser a primeira. E, portanto, acho que este ano em particular, e permitam-me partilhar esta opinião, a Ordem dos Psicólogos tem vindo a fazer um trabalho excepcional, precisamente até com esta questão toda da pandemia, tem produzido, portanto, muita documentação para apoiar realmente a população e os próprios profissionais para estes desafios que nos são colocados, não é, diariamente. E, portanto, a psicologia começa aqui, a saúde mental, não é a psicologia, a saúde mental começa aqui a ter os holofotes, não é? Pronto, eu espero, sinceramente, que todo este trabalho e esta chamada de atenção para a saúde mental que prevaleça no tempo, mesmo quando superarmos esta pandemia, porque realmente tem vindo a ser feito tanto trabalho, e trabalho tão válido por tantos colegas, que eu espero que realmente estas crenças limitantes, até mitos acerca da terapia, que comecem a ser quebrados e que as pessoas percebam que realmente ir procurar um profissional de saúde é tão válido como ir a qualquer especialidade da medicina, não é? E que realmente é a origem até de muitos dos sintomas e, portanto, eu sou muito adepta de ir à origem e, portanto, as ferramentas que uso são precisamente para ir à origem, porque é na origem, lá está, se eu vou de motosserra ou de cortador de relva a parar as ervas daninhas e se a raiz fica lá, elas voltam a crescer, não é verdade? E por isso, nós temos que usar a mente como nossa aliada, no sentido em que a narrativa que eu tenho sobre a minha realidade e até a minha visão de mim, dos outros e do mundo, se é uma narrativa que nos está a potenciar resultados positivos para a nossa vida. E isso é possível ser feito. Com mais ou menos consistência. Nossa amiga, claro, como pode ser nossa amiga ou nossa inimiga, não é? Ou seja, e nessa parte. É interessante essa parte também dos mitos, Joana, também gostaríamos de tocar nesse ponto, porque a área da psicologia, não é? É muito associada, e eu vou usar o termo corrente, aos tolos, não é? No qual uma pessoa diz, deves ir, desculpa, mas eu sou assim frontal. Então, junta-te a mim. Isto é para ser uma conversa aberta. Perfeito, então. Claro. Eu falo por mim, porque eu já, desde jovem tive várias depressões, tive um esgotamento também, e pronto, foi uma fase que eu consegui ultrapassar também. Mas também serviu de experiência, não é? Porque hoje sei também o que é estar ali e sei como eu estava num padrão de vitimismo e de todas as circunstâncias que eu vivi. Mas eu lembro que muitas vezes quando eu dizia vai a uma psicóloga ou vai à psiquiatria ou pede ajuda, diziam, não, mas eu não estou tolinha. Não é? E eu ficava assim a olhar, pois, mas eu também não estava tolinha, não é? Acho que ainda há um bocadinho esse mito, não é? Da área de psicologia. São as tais crenças limitantes. Claro, mas isto gera um estigma muito grande. É precisamente por causa destas expressões que nós vamos ouvindo que muitas pessoas acabam por ocultar efetivamente o grande sofrimento em que vivem. Nos casos, por exemplo, da depressão, a depressão acaba por ser mais visível aos outros, não é? É menos fácil de esconder. Mas quando nós temos aqui pacientes ansiosos, os ansiosos são ótimos, exímios, a esconder toda a gente que sofre de ansiedade. E eles dizem-me isto aqui no consultório. Ninguém dos meus amigos sabe. Só 2 ou 3 pessoas da família sabem que eu tenho que viver com esta situação. E isto também causa uma incompreensão muito grande. E uma não aceitação. Não é? Pronto. E isto também, em parte, traz em parte também o sofrimento que a pessoa está a sentir. Porque se eu não posso partilhar, também não vou ter aquele suporte que se calhar aquela pessoa estaria a precisar naquele momento. E, portanto, isto também acontece porque por causa desse estigma, precisamente. E, portanto, eu se vos disser que realmente a maior parte dos meus pacientes, nós estamos a falar de pessoas muito diferenciadas, pessoas muito ativas,
mas que, claro, tiveram situações de vida que os foram fragilizando do ponto de vista emocional. Às vezes são pequeninas coisas que vão ficando ao longo de anos e de repente surge uma questão mais desafiante na vida que vem disputar tudo aquilo que estava ali para trás. E as pessoas muitas vezes dizem, mas eu não sei o que é que aconteceu. Eu não sei em que momento isto aconteceu, nem o que originou. Porque provavelmente já era um conjunto de muitas pequeninas coisas, como eu costumo muitas vezes dizer. Agora, Joana, se me permites, por exemplo, na pandemia, não é? As crises, e tu sabes isso melhor do que nós, com a pandemia veio ainda a crescer os níveis de ansiedade, não é? Das pessoas, não é? As pessoas terem que estar em casa, terem que estarem a conviver, ou seja, não terem aquela rotina que tinham, despoltou mesmo os índices de ansiedade. E as pessoas dizem mesmo, algumas têm consciência e outras dizem, não, mas eu não sei, eu até estou descansadinha em casa, mas só tenho crises de ansiedade. O que é que achas que poderá ter levado, pronto, além da pandemia e tudo mais, mas o facto das pessoas terem que ficar em casa, terem que viver a vida, não é, no seio familiar. De outra maneira. De outra maneira, exatamente. De uma maneira diferente daquela que estavam habituados, no fundo. Sim, e digamos que no fundo viverem a própria vida, não é? Serem elas com elas próprias, não é? Não achas que isso também terá ajudado a aumentar a ansiedade? Há aqui um conjunto de fatores muito grandes. É assim, quem já tinha aqui algum quadro ansioso, depressivo, e se não estava a ser acompanhado, o que nós assistimos é uma deterioração e um exacerbar desses sintomas, não é? Perante esta situação. Depois também temos que ver aqui as fragilidades do ponto de vista pessoal, social, familiar, económico. Há aqui várias variáveis que podem interferir efetivamente na forma como a pessoa também está a passar por toda esta situação. Mas mesmo quem não manifestava tanta ansiedade neste momento, também já começa a demonstrar a tal fadiga da pandemia, que os psicólogos, não é, e a Ordem tem vindo tanto a falar, porque realmente nós já estamos cansados de não saber como é que é o dia da manhã. Nós somos seres que gostamos também de algum controlo, não é? Nós como seres pensantes, tendo o neocórtex, nós somos o único animal que pensa aquilo que está a pensar. E como nós pensamos o pensamento, ora bem, isto eleva totalmente a complexidade do ser humano. Porque em última instância, o ser humano, basta ele pensar o pensamento para ter noção de tantas coisas que até fazem futurologia, como eu digo muitas vezes, e isso gera muita ansiedade. Então, pessoas ansiosas que gostam já por si só de controlar o seu meio, controlar toda a sua volta, de repente estarem perante uma situação de grande imprevisibilidade, ora, claro que isto é um coquetel para realmente a pessoa se sentir sem chão e sentir que não tem controlo em muitas áreas da sua vida. E, portanto, isso do controle, Joana, dava um tema para outra live, não achas? Não, tantas coisas em que nós já falamos, já dava tema para nós estarmos aqui realmente horas e horas a falar sobre isto, e às vezes é pena, e espero que as pessoas que nos estejam a ouvir percebam que às vezes nós vamos tocar muito na superficialidade em muitos destes temas, mas isto tem uma profundidade muito grande, não é? Eu gostaria realmente de passar também isso, que tudo o que nós estamos a falar poderia ser depois aqui desconstruído ao pormenor e explicado de uma forma muito mais criteriosa, até científica, mas que infelizmente pela limitação do tempo não o vamos poder fazer. Mas por isso é que também as pessoas estarão... Mas já vamos lá também a uma dessas partes. Nós conhecemos através de um workshop que fazemos, que é o workshop das cartas O, que são umas cartas que trabalham precisamente o subconsciente. Não tem nada a ver com tarot, não é? Muitas pessoas dizem, lá isso das cartas não tem nada a ver, não é? E nós tivemos o privilégio de conhecer, não é? Que participaste num desses nossos workshops. Perguntar-te como é que utilizas essa ferramenta, não é? Visto que são umas cartas que trabalham o subconsciente, como é que utilizas essa ferramenta nas tuas consultas diárias? Muito bem. Às vezes, principalmente com pacientes, que às vezes têm mais até dificuldade em verbalizar emoções ou até sistematizarem um pouco aquilo que a própria narrativa, as cartas ajudam a criar essa narrativa, porque acaba por emergir um conjunto de histórias, de situações, de emoções até, e que a pessoa fica literalmente surpreendida, e daí as cartas pela surpresa que realmente as pessoas têm. Foi muito interessante que ainda outro dia utilizei precisamente as cartas com um paciente
eu não vou ser assim muito específica para não denunciar aqui a pessoa e, obviamente, manter a privacidade e o sigilo profissional, mas a situação daquela pessoa tem a ver com questões de quebra de confiança por uma situação até muito específica da vida dessa pessoa. E, portanto, eu utilizei as cartas e pedi à pessoa, focada nessa situação, retirar efetivamente as cartas. Isso foi muito interessante. A carta da palavra que virou, em que a primeira reação que a pessoa teve foi: as cartas dizem todas a mesma coisa, é que é exatamente isto que eu sinto. E logo por aí abriu portas para a pessoa realmente verbalizar, como nunca tinha verbalizado até então, essa circunstância. E, portanto, elas são muito válidas nesse sentido. Portanto, acho que realmente é aqui um recurso que pronto, é mais que um recurso de gaveta, mas tem que sair várias vezes da gaveta porque é muito útil. Há sessões-chave que realmente traz essa utilidade, traz essa reflexão, traz insight, que é muito importante para a terapia. Portanto, eu recomendo vivamente, e portanto eu já tenho aqui uma boa coleção de cartas porque entretanto adquiri realmente alguns desses baralhos e que são extremamente válidos e interessantes do ponto de vista depois lá está do insight. Tu também tens um projeto de um baralho teu, não é? Algo mais personalizado. Queres falar um bocadinho? Posso falar, e curiosamente hoje foi o dia em que eu fui precisamente buscar à gráfica e à pessoa que realmente me ajudou a criar toda a parte de design deste baralho. E em primeira mão, foi mesmo hoje. Uau, parabéns, Joana. Eu tenho aqui na minha mão, vou-vos mostrar em primeira mão, chama-se A Viagem. Uau, Joana, parabéns. Mas não foi combinado. Não foi combinado. Brevemente eu vou publicitá-los para quem tiver interesse e vou mostrar só um bocadinho, porque a viagem é uma viagem porque cada carta tem um sinal, portanto são sinais, e depois tem perguntas. E, portanto, isto é um baralho muito versátil do ponto de vista da utilização. A tal viagem interior. Pode ser utilizado para fazermos, por exemplo, uma introspeção sobre vários momentos da nossa vida, até criar a nossa própria linha da vida com recurso a estas cartas. Pode ser muito giro entre casais para falarem do seu próprio projeto a dois. Portanto, deixo aqui já uma dica aos casais. É bom. Porque é muito interessante. Mas também, por exemplo, para grupos de trabalho, vamos imaginar uma empresa está a terminar, por exemplo, está numa fase de avaliação de um projeto. É muito giro esta dinâmica. Portanto, eles têm aqui um livrinho de instruções que realmente eu fiz questão de mostrar como é que podia ser utilizado em vários contextos, não é? E em contextos de grupos, em contextos mais formais, empresariais, é muito bom para fazer brainstorming, por exemplo, para fazer projeção de projetos, ou mesmo para avaliar um projeto que esteja em curso, ou fazer o balanço final. Portanto, fica aqui a dica. Parabéns, Joana. Obrigada. Estas cartas, nós sabíamos que a Joana utilizava como cartões, não é, Joana? Corrige-me se não tiver... Estas aqui. Sim, tu usavas, foram desenhadas por ti, não é? Com perguntas tuas em que tu usavas como... Isto é daqueles projetos que está na gaveta precisamente há 15 anos. E, portanto, eu comecei a utilizar algumas destes sinais para fazer avaliação até de grupos de formação. Portanto, o contexto de formação é um contexto excelente para realmente fazer a avaliação do balanço do final desse percurso e que depois fui desenvolvendo e acrescentando. Só que realmente eu fazia para mim, eu tenho muitos materiais que fui fazendo, mas está na hora de realmente poder partilhá-los para quem tiver interesse em usar e realmente está aqui com uma imagem mais cuidada. Fizemos questão de realmente elevar aqui a qualidade com que chegava ao público, porque acho que realmente pode ser uma ajuda para todos, acho que é mesmo para todos, porque realmente um baralho que não é só para a terapia, é realmente também para nós, como seres individuais, fazermos essa análise, essa viagem. Olha, fico muito feliz, Joana, e precisamente tenha chegado no dia de hoje, não é? Lá está, eu ainda estava a dizer ao Rafael, nós começámos com o João, agora é a Joana, não achas muito ironia, não é? E agora um sonho ou um projeto que tinhas na gaveta que te chega precisamente hoje, em que fazemos... Foi mesmo hoje.
Fantástico. E mais, e tens essa ideia já há 15 anos, o 15 é um número muito interessante para nós. Sim, isso é outra história que depois, se quiser, a gente partilha contigo. É que cabalisticamente ele tem o caminho 15 e eu tenho o 6. E digamos que o 15 é o 6, porque 5 e 1, 6, e o 6 desdobrado é o 15 também. E a nossa casa é a porta número 15. Sim. Por isso também. Realmente nada por acaso, é? Nada por acaso. Isto é uma parte da numerologia, por isso. E se calhar essas cartas, vou passar já a outra ferramenta, mas se calhar essas cartas também poderás utilizar com as palavras da Jó, não é? Poderás complementar, se calhar, uma coisa com a outra, também é interessante. Sim, sem dúvida. Joana, outra ferramenta, a hipnose. Não é? Eu estou muito recente, muito verde, não é? Como já te disse, eu entrei no mundo da hipnose em finais de 2019 e digamos que acabei agora em em dezembro de 2020. Tu já tens aí uma grande experiência. Fala-nos um bocadinho da hipnose, porque os mitos da hipnose, porque muitas vezes as pessoas associam a hipnose àquela hipnose de palco, de espetáculo, não é? Que é fazer de galinha, fazer de não sei quê, não é? Fala-nos um bocadinho da hipnose. Há pessoas que dizem que nós perdemos a consciência e às vezes não é bem assim. Sim, também gostava de partilhar contigo. Eu faço já assim várias questões e tu depois vais desenvolvendo. Espera um bocadinho. Estás-nos a ouvir, Joana? Estás-nos a ouvir? Perfeitamente. Sim, estou. Estás-nos a ouvir? É que estamos aqui com problemas na net. Não, eu consigo ouvir. Já estás a ouvir. Estás a ouvir, ok. Eu no outro dia fiz um vídeo precisamente sobre, pronto, como é mais um recém-serviço que temos também da hipnose terapêutica, também com o sistema do Milton Erickson, que sei que tu também conheces, e eu fiz um pequeno vídeo no YouTube em que lá precisamente falava de que numa sessão de hipnose a pessoa está plenamente consciente. Não é? Porque como há um bocado o mito de que as pessoas vão perder a consciência ou que nós depois como hipnoterapeutas vamos fazer da pessoa o que quisermos, Jéssica, achei que era muito importante dizer que a pessoa ia estar precisamente consciente. E tive uma colega que portanto fez-me uma crítica construtiva, digamos assim, que me deu os parabéns pelo vídeo e tudo, e só me disse: olha, Jéssica, eu se fosse a ti não punha, não fazia referência de que a pessoa vai estar plenamente consciente. E eu disse: mas porquê? E ela disse: porque no fundo não é bem isso. E eu disse: não, mas a pessoa vai estar consciente. Será que também podes explicar um bocadinho deste processo de estar consciente, Joana? Ok. E eu, para a forma, se vocês me perguntassem, há pouco perguntaram-me como é que eu cheguei à psicologia, eu não tinha uma grande história, mas já teria uma grande história para vos dizer como é que eu cheguei à hipnose. Então, estás à vontade. Se calhar nesta live, o tempo vamos tentar manter esse foco, porque realmente dava pano para mangas, mas aí já é uma história muito bonita e já tem realmente história por trás da minha necessidade de começar a expandir-me, não só como pessoa, mas depois também como profissional. E acho que às vezes muitas coisas na vida surgem porque a vida nos desafia, não é? Nós somos sempre desafiados pela vida e foi precisamente um dos maiores desafios da minha vida. E quando nós demos desafio, o Freud já dizia que a aprendizagem é trauma e, portanto, é nesses momentos mais críticos que nós somos postos à prova, não é? E foi realmente num desses momentos mais difíceis que eu quis fazer a minha viagem. Olhei para dentro, precisei de lamber as minhas próprias feridas, mas precisava também de mais respostas, não só como pessoa, mas depois também como profissional. Porquê? Porque, pronto, vocês logo no início disseram, e bem, eu também tenho especialidade na área de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações. Essa especialidade foi-me atribuída também fruto de muito do meu trabalho desenvolvido no âmbito das consultorias, do trabalho empresarial e porque também eu fui sócia fundadora de uma empresa de formação e de consultoria durante 10 anos que vendi no final de 2019 e, portanto, essa especialidade vem fruto desse trabalho. Ora bem, quem está também nas organizações é movido por objetivos. E eu sou bastante organizada nesse aspecto. Eu gosto muito de método, gosto muito de organização. E acho que precisamente por causa deste método e por gostar de resultados, eu sentia que muitas vezes a terapia chegava ali a um momento de impasse. Eu sentia que precisava de outras ferramentas.
E depois, acho que quem nos procura quer resultados e quer ficar bem, quanto antes melhor. Melhor. Eu costumo dizer que nós não fomos feitos para sofrer, nós fomos feitos para ser felizes e por isso é que nós lidamos tão mal com o sofrimento. E portanto, se nós conseguirmos, se eu tenho ao dispor uma ferramenta válida, cientificamente comprovada, e isto para mim é muito importante dizer hoje aqui, até porque eu acredito que alguns colegas até da área da psicologia possam eventualmente estar a ouvir, eu não estou a acompanhar quem está, mas certamente poderão estar. É muito importante. Aqui muitos seguidores. Tem. Depois vais poder. Bom, por isso eu não estou a acompanhar, portanto, eu para mim só estou com a Jéssica e com o Rafael, está bem? Mas eu acredito que realmente estejam aqui colegas. E o que é que eu vos posso transmitir? Eu venho de uma casa, que é a Universidade do Porto, uma psicologia mais tradicional, não é? E, portanto, se vocês me perguntam, há muitos anos atrás, a minha visão da hipnose, se calhar é de muitos colegas, ainda hoje em dia, como algo que, bem, isto, a psicologia deixou cair por algum motivo, vamos olhar assim um pouco, assim, pelo canto do olho, portanto, eu não vou negar que em algum momento, se calhar, também tive um bocadinho essa posição. Não seria justo dizê-lo de outra forma, porque, efetivamente... Mas é válido, Joana, é plenamente válido. Claro que sim. E foi muito engraçado, porque a forma como cheguei à hipnose, muitos colegas, quando eu comecei a desbravar este terreno, foi a Joana Dolgner seguir a hipnose. E foi muito curioso que houve uma colega em particular que me telefonou a dizer assim: eu vi que tu agora estás na área da hipnose. Eu pensei assim, a Joana, para estar a explorar esta área, é porque tem aqui algo para ser visto, porque ela é tão organizada, ela jamais iria trabalhar uma área que realmente fosse assim algo estranho. E ela ficou curiosa, foi muito giro, até tivemos um almoço, porque ela ficou tão curiosa, porque a Joana Dolgner jamais faria alguma coisa que não tivesse aqui uma base científica, e é verdade. Portanto, eu quero transmitir isso, não é? Portanto, a hipnose é cada vez mais utilizada, neste momento até em hospitais, e portanto nós temos aqui profissionais da área da saúde mental com trabalhos brilhantes na área a utilizar a hipnose, e portanto é uma ferramenta sim muito válida, quando utilizada com toda a sensibilidade, mas como esta técnica qualquer outra, porque nós estamos a falar de pessoas, e portanto nós também temos de perceber que deste lado, quando alguém nos procura, a pessoa já está a colocar... nós temos um poder de influência muito grande sobre o outro. E este poder de influência, quando usado indevidamente, é extremamente prejudicial para o outro. E eu gostava de deixar isto aqui claro, e eu acho que é por isso que muitas pessoas, muitas vezes até têm receio da hipnose como algo que alguém vai estar a controlá-los. Não é? Esta ideia do eu vou perder o controle. Ora, muito bem, então nós vamos assim dizer, a maior parte das pessoas que nos chamam à terapia são ansiosos. Não é? Tenho aqui uma patologia de ansiedade, gostam de controlar tudo. E de repente, se vierem com esse mito, isto tem que ser desconstruído, como é óbvio. Pronto, então a primeira coisa que eu vou realmente dizer é que toda a hipnose é uma auto-hipnose. E portanto ninguém, eu não sei, eu às vezes acho que se calhar isto deve dar jeito a algumas pessoas, desculpem, eu sou muito frontal, e vou ter que dizer isto, se calhar dá jeito a algumas pessoas trazer algum misticismo à hipnose. E eu sou daquelas que eu tiro o misticismo todo, porque aquilo para mim é como tem ciência, as coisas são o que são, e vamos desconstruir isto. E portanto, isto não é nada de outro mundo. A hipnose é um estado alterado de consciência, isto para responder, Jéssica, à tua questão. A hipnose é efetivamente um estado alterado de consciência, um estado modificado de consciência, porque é um estado ampliado de consciência. Ok? E isto é o que eu queria reforçar. Sob hipnose, através da absorção, a pessoa vai ficar num estado focalizado de atenção e com a técnica de vida, sendo guiada com passos, as memórias vão emergir. Está bem? Pronto. E, portanto, o que é que acontece? Nós, para conseguirmos este estado focalizado de atenção, nós temos de desligar um bocadinho os estímulos que nos desviam do nosso interior. Exatamente. A hipnose, às vezes as pessoas dizem, estar de olhos fechados, a hipnose faz-se de olhos abertos. Nós não precisamos fechar os olhos. Muito bem, portanto, muitos dos colegas que se me estiverem a ouvir, muitos deles se calhar já fazem hipnose e nem sabem. Eu gostaria também de dizer isso, porque os pacientes entram em estado de transe em consulta na psicoterapia e, portanto, se calhar nem têm consciência que já estão a fazer
mas se realmente estudarem e desbravarem este caminho da hipnose, percebem que realmente, eu já fazia isso. Chamava-lhe outra coisa. Chamava-lhe outra coisa. Aqui a chamar outras coisas, andamos todos a falar do mesmo, mas com termos diferentes. Eu chego a essa conclusão muitas vezes. E, portanto, aqui, então, a hipnose. Hipnose, então, eu até gostava, eu vou aqui recorrer a um desenho, se vocês me permitirem. Estás à vontade. Aviso já que eu não tenho vocação para desenho. Não podemos ser bons a todos. Mas vou tentar aqui um desenho que eu aprendi com o Alberto Delísola. Eu já fiz formação, felizmente, com muitas pessoas muito interessantes. Eu vou fazer então assim. Sim, nós vimos o teu currículo. Espera aí, vou tentar pôr aqui a câmera. Okay. Exato. Eu vou tentar. Ora bem, então, imaginem que isto é a nossa mente. Ótimo, Joana. Sim. Aqui em cima. Pronto. E este pedacinho aqui, eu estou a escrever ao contrário, desculpem lá, é a nossa mente consciente. Ali. Sim. E isto equivale aproximadamente entre 10 a 15% do nosso conhecimento. Exatamente. Tudo o resto, mente inconsciente. Está certo? Aqui na base de tudo está o instinto, o cérebro reptiliano, on-off, ataca, foge, congela. Ok. É aqui a resposta mais automática, não é? Os ataques de pânico muitas vezes despoletam efetivamente estas respostas mais instintivas de sobrevivência, não é? Convém nós também explicarmos isto. O que é que acontece? Eu costumo dizer isto assim de forma muito simples. O que é que está aqui em baixo? Estão muitas vezes memórias, situações de vida, muitas vezes que se tem uma polaridade positiva, outras vezes negativa. Então o que é que nós vamos fazer? Esta barreira que nos impede muitas vezes de aceder aqui a alguma desta informação é a barreira das nossas resistências, a faculdade crítica, a nossa autocrítica, que nos impede realmente de aceder. Então, o que o estado de hipnose faz é fazer com que esta barreira comece a descer. Vou aqui umas setinhas. Ok. Se esta barreira desce, o que é que acontece a esta percentagem em cima? Aumenta. Então, o que estamos a aumentar é a mente consciente. Consciente. Então, nós vamos ficar mais conscientes. Mais consciente. Quando esta barreira crítica começa a descer, o que nós vamos depois fazer, vamos imaginar que emerge na sessão esta memória que era mais negativa para aquela pessoa, era identificada como tal. O que nós vamos fazer é, com técnica, fazer aquilo que nós chamamos de ressignificação. Desculpe. E vamos ressignificar para o positivo. Isto é uma forma muito simples de explicar o processo, mas acho que também nós temos que ter esta simplicidade na explicação para que realmente chegue a toda a gente. Espero que tenha sido clara nesta exposição e vou-vos até dar exemplos práticos. Há muitos estados de transe. A palavra transe, eu às vezes até vou ser muito sincera, eu nem uso muito a palavra muitas vezes na nação que hipnose, transe. Vamos fazer um relaxamento, vamos ficar um bocadinho mais internos consigo próprio. Se quiser fechar os olhos, pode, como for mais confortável para si. Mas era importante, se calhar, não é? Às vezes nós começamos a desligar um bocadinho dos estímulos exteriores que apenas desviam a nossa atenção. Então, o que nós vamos fazendo é o que é este processo de absorção. Então, eu vou desligar estes estímulos do exterior e, portanto, a nossa mente já não está a processar o que é visual. Fazemos alguns filtros de distração para a pessoa ficar mais atenta à voz do terapeuta. Vamos também depois trabalhar as sensações do corpo, começar também a pessoa a ficar num estado mais relaxado. E aí sim, nesse estado relaxado, o que é que as pessoas depois dizem no final de uma sessão, que é muito engraçado. As pessoas dizem assim, que engraçado, eu estive sempre aqui, eu estive sempre consciente, mas o meu corpo estava muito pesado, mas eu sei que estava aqui. Mas é como se o corpo estivesse aqui e a minha mente fosse para outro lugar. E isto que eu vos estou a relatar são relatos de pacientes e que explicam muito bem o que é o estado em que muitas pessoas ficam. Claro está que este estado muitas das pessoas não vão experienciar tanto assim, porque há pessoas que apenas ficam num estado de transe mais leve,
outras num estado mais moderado. Pronto, normalmente estados muito profundos são úteis, por exemplo, quando a pessoa não pode ter uma anestesia cirúrgica e, portanto, nós sabemos que a hipnose, mesmo antigamente, era utilizada para amputações e portanto, nós sabemos a validade que a hipnose e que esses estados modificados de consciência têm até no controle da dor, não é? Da dor. E nós sabemos precisamente esses benefícios e é maravilhoso realmente poder trabalhar com uma ferramenta que possa trazer conforto a quem vive em desconforto. Pronto, e aqui estou a dar especificamente a palavra conforto e desconforto e não de dor, porque também em si é ressignificação e, portanto, nós conseguimos também trabalhar tudo isso com a nossa mente, porque ela é e sempre será uma aliada. E pegando um bocadinho aqui no tema desta live, nunca a nossa mente fará algo para nos prejudicar. Exato. E o que é que eu vos quero dizer com isso? No fundo, mesmo quando ela está a trazer algo negativo, a intenção dela é positiva. É proteger. Proteger. Às vezes é proteger, outras vezes é para a pessoa diz assim, eu tenho este comportamento, nós vamos a perceber, ele está a destruir aqui toda a volta da pessoa, a pessoa e ela. Às vezes há pessoas que me dizem, o que é que esta parte quer? A destruir-me. Sim, mas ela tem uma intenção. Pois ela se calhar faz isto, isto e isto, porque quer paz. Então essa parte ela quer paz, quer se sentir mais calma, ou então está a proteger, e muito bem, como disseste, Jessie, muitas pessoas me dizem, esta parte está para proteger, e percebermos que aquela parte de nós, ela tem uma intenção boa, ela simplesmente só está a ter um resultado negativo, nós a partir daí já conseguimos ressignificar. Então, de que outra forma é que ela pode encontrar para alcançar aquele objetivo com aquela intenção, mas de uma forma positiva, tendo um outro comportamento. E a terapia muitas vezes faz é assim. Não é uma coisa complicada, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes pode parecer que nós explicamos com aqueles termos todos. Eu estou a tentar ser muito pragmática, não é? Mas às vezes nós falamos com termos muito pomposos e depois parece assim uma coisa muito difícil. Não é. E digo-vos mais, são as técnicas mais simples, a forma mais direta. mais direta que realmente faz com que a mudança ocorra. Porque para complexo já é a nossa mente. Sim. Então, às vezes as pessoas dizem-me assim, os pacientes às vezes boicotam-se, não é? Nós pedimos para fazerem algum trabalho e eles não fazem. Autossabotagem. E eu às vezes digo assim, olha, eu consigo compreender que uma coisa que seja tão complexa como aquela que está a sentir, pensa assim, a psicóloga pediu uma coisa tão simples, como é que uma coisa tão complexa se pode resolver com uma coisa tão simples? A verdade é que realmente é nessa simplicidade, porque é mesmo simples, que realmente estão aí as melhores ferramentas, porque para a complexidade já estamos a ser nós, então nós não podemos ir com coisas muito complexas. Então as estratégias são simples. Uma delas é a respiração, todos nós falamos, não é? Uma respiração consciente. E sabemos que nós conseguimos entrar em coerência cardíaca fazendo essa respiração. E, portanto, existem muitos exercícios de coerência cardíaca, muitos até estão disponíveis no YouTube. E, portanto, nós temos essa ferramenta maravilhosa que é o ato de respirar, não é? 24 horas por dia. Só que nós, normalmente, nós não acordamos a pensar, será que eu estou a respirar? Nós não pensamos nisto. Não, nem nos lembramos, é o que nós dizemos. Não é? Mas a respiração em si é um dos principais recursos que o nosso corpo e a nossa mente têm para estar bem. E quando nós fazemos uma respiração consciente, nós voltamos aqui ao eterno momento do agora. Exatamente. Ficamos presentes. É isso. E muitas vezes é isso que eu digo ao meu paciente. E aqui neste momento não está tudo bem. Aqui neste momento está tudo bem. E é essa constatação, porque a nossa mente está sempre a sair do momento presente. Então é importante a mente começar a voltar a este momento presente, ter alguns momentos do dia de atenção plena, para realmente o cérebro conseguir desacelerar. Ouvimos hoje em dia falar muito o síndrome do pensamento acelerado. Isso leva a um desgaste. Eu posso vos dizer que o corpo recupera melhor de uma maratona do que anos de pensamentos ruminativos e destrutivos. Sim, sim. Porque realmente isso esgota. Bastante. E, portanto, isto realmente é... Do Mark Twain? Sim.
Há uma frase, é atribuída ao Mark Twain, que ele disse que no fim da vida, disse que durante a vida toda teve milhões de problemas, mas a maior parte deles nunca aconteceram. Certo. Eu no outro dia tinha uma paciente que se ria comigo, eu disse assim, olha lá, tudo como falou, isto é tudo fogo de artifício. E ela, fogo de artifício? Como assim fogo de artifício? Então está desviada do que realmente importa. É como o fogo de artifício, andamos todos a olhar para cima, está tudo a acontecer, tudo na sua vida, este turbilhão de emoções e de situações, que isso apenas está a desviar daquilo que realmente está a acontecer à sua volta. Sim. Portanto, aí esse olhar é fogo de artifício, não é? E lembre-se sempre, os pacientes depois lembram-se, é fogo de artifício, então vamos deixar de olhar para o fogo de artifício e realmente focar-nos aqui no que realmente importa. Voltando só aqui à questão da nossa... Também está muito bem também explicado, lembrei-me agora, pelo Eckhart Tolle, não sei se conhece o Eckhart Tolle, que ele também tem um livro que se chama O Poder do Agora, em que diz exatamente isso que estás a dizer, Joana. É o poder do agora, pessoal, o momento atual, só o agora é que existe, o resto não existe. E ele sublinha a importância de viver o momento presente. Sim. Nós estamos sempre a fantasiar. Agora a questão é que fantasia é que eu escolho ter. E, portanto, é um bocadinho também isto que eu vou deixar como uma pergunta retórica a quem nos estiver a ouvir, a ter que criar histórias, que história é que eu vou querer contar? Porque é isso, porque isso vai nos alterar em todos os sentidos. Mas voltando só aqui para concluir aqui a questão da mente, porque eu se calhar não me expliquei bem, a questão aqui da nossa mente como aliada. Todo o sintoma surge como uma oportunidade de ajuda, de mudança e de cura. Sim. Seja um sintoma físico ou emocional. É um aviso. Eu costumo sempre dizer, entre uma constipação e uma pleurisia, isto é tudo parte do mesmo em graus diferentes de gravidade. Sim. O nosso corpo começa muitas vezes a manifestar e nós ignoramos, porque os sintomas são mais ténues, nós ainda conseguimos ir trabalhar, conseguimos fazer as nossas atividades e vamos forçando, ignorando o sintoma, ignorando, e vai escalando. Então é importante nós pararmos. O momento presente permite-nos também escutar o próprio corpo, certo? Tornar-nos conscientes do que se está a passar connosco, está bem? Outra chega que eu aprendi isto com a doutora Sofia Bauer, ela é psiquiatra e uma excelente hipnoterapeuta com o método da hipnose ericksoniana, uma pessoa com as quais eu fiz formação, ela é maravilhosa, a Sofia Bauer. E ela diz sempre uma coisa, perante um sintoma, nós temos que fazer 2 perguntas ao sintoma. A que é que ele te obriga e o que é que ele te impede? Para chegar à origem. O sintoma, agora sou eu que acrescento, para mim, o sintoma é fogo de artifício. Vamos fazer as perguntas. Vamos, não é? O sintoma é o caminho, é a porta de entrada. Faço-me entender? E, portanto, qualquer um de nós, e mesmo colegas terapeutas, o sintoma, não nos vamos deixar distrair pelo sintoma. Faço-me entender? Sejam curiosos, vamos atrás. Nós somos tipo detetives. E às vezes os pacientes dizem assim, perguntas. E eu vou tipo de lupa. Exato, no fundo, saber o que é que esse sintoma, qual é a mensagem que esse sintoma traz, não é? O que é que ele quer dizer? O que é que ele está ali? Curiosidade terapêutica. Nós só perguntamos aquilo que servir para a terapia. Claro, sim. Está certo? Não é para o nosso voyeurismo ou para matar a nossa curiosidade. Exatamente. Para saber. Sempre o objetivo é o bem-estar daquela pessoa. O meu objetivo como terapeuta, como psicóloga, é o objetivo do meu paciente. Nós estamos juntos nesse processo. Exatamente. Quem vai conduzir o carro é ele. Eu sou o copiloto. Para quem me permitir acompanhar na viagem. Claro. Então, nós vamos ali de instrutores de condução, não é? Mas no fundo quem leva o veículo é a própria pessoa, não é? Porque a ideia da terapia é devolver a autonomia, não é? A terapia não é vincular as pessoas à terapia eternamente. A terapia... Exatamente. Eu vejo a terapia, eu costumo dizer assim aos meus pacientes, que me dizem assim, não diga a ninguém que venham cá. Então diga que vai ao ginásio. E a pessoa fica a olhar para mim, vou ao ginásio. Então não venha ao ginásio. Não venha aqui também buscar ferramentas e exercitar a sua mente. Então diga que venha ao ginásio. As pessoas perguntam quando vai ao ginásio, se é ao ginásio para exercitar o corpo ou a mente. Ninguém pergunta, então diga que vai ao ginásio. Então pronto, nós vamos ao ginásio.
E, portanto, o processo de terapia, e para também simplificar, desmistificar aqui um bocadinho isto, vou obviamente partilhar a forma como eu vejo a terapia. Eu costumo muitas vezes dizer aos meus pacientes isto. A diferença de quem está deste lado e quem está desse lado é recursos. Sim. Sim. Eu tenho-os e vou-lhes dar. Muitos já estão aí desse lado, não é porque não está a ver o recurso que não significa que não o tenha. Vai resgatar. Mas vai lá perceber que tem esses recursos e potenciar esses recursos. Se eu não acreditasse no potencial do ser humano para ter estes recursos e essa capacidade de resiliência, de mudança, de adaptação que todos nós temos, eu não seria certamente psicóloga. Então, é essa fé incondicional no ser humano, eu acreditar que nós já vimos que realmente com uma bagagem excelente de recursos. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Sim. Aliás, nós temos isso no nosso, digamos, na hipnose, resgatar, não é? As ferramentas que estão dentro de ti. Essa frase me arrepio, não acho que faz todo o sentido. É resgatar recursos e mais, resgatar partes de nós. Sim. O resgate da criança interior é dos momentos terapêuticos mais bonitos que nós podemos ter. E deixem-me acrescentar aqui uma coisa, lá está, outras das muitas coisas que eu digo aos meus pacientes. Muitas vezes a pessoa está-me a falar de um momento crítico que viveu na sua vida, um momento difícil, mas já estão a elaborar como adulto. Mas isto aconteceu, mas sabe, eu agora compreendo, o meu pai, a minha mãe, o meu professor que fez isto, porque aquilo. Pronto, são mecanismos de defesa, não é? Nós tendemos a racionalizar para nos proteger. E eu digo sempre à pessoa, não é com a mente do adulto de agora que vai resolver o problema daquilo que sentiu a criança da outrora. Porque é a forma como a pessoa sentiu lá atrás que ficou, de certa forma, ali, vamos chamar bloqueado, e que precisa ser resgatada aquela parte da pessoa para a trazer na linha do tempo, não é? Com esses recursos também que já lá estão. É resgatar para trazer esses recursos, fazê-los crescer nesta linha do tempo. Está certo? Então é isso. Por isso, vamos olhar um bocadinho para a nossa criança interior e perceber o que é que ela precisa. A nossa criança interior só precisa de nós. Eu uma vez não tive um colega que me dizia que eu fazia muita risoterapia com os meus pacientes. E eu achei muita graça. Eu faço muita risoterapia com os meus pacientes. Se tiver pacientes que me estejam a ouvir, digam que sim, por favor. Aqueles que se sentirem confortáveis, porque eu faço muita risoterapia. Tens aqui grandes comentários, Joana, que depois no final poderás até responder. Vou ver. No final vou ver. Efetivamente, bom, nós já não te vamos convidar aqui muitos mais, senão nós podíamos te pôr aqui até algumas questões de Mas os pacientes sabem, eu trago muito humor à terapia e vou-vos dizer porquê. Reparem bem, e não vou falar aqui da terapia do riso, eu não sou terapeuta do riso, mas eu realmente uso muito o humor, por um motivo muito simples, porque quando nós sorrimos, rimos, nós estamos a fazer mudanças bioquímicas, nós estamos a produzir hormonas de bem-estar. E já está a criar mudanças. E, portanto, há ciência por trás disto. Eu faço naturalmente, não faço... Eu rio-me genuinamente com os meus pacientes. E isso é muito importante. Porque também nós, no riso, também acabamos por nos aproximar. Não é só na dor. É também nestes momentos. E nós precisamos também de resgatar esta alegria. E eu já cheguei a dizer muitas vezes aqui na terapia, olha, a minha criança interior vem para aqui muitas vezes, portanto não se preocupe que a minha criança interior vai ajudar a sua a vir cá para fora. Porque eu lá atrás, se eu olhar para a minha criança, eu em algum momento da minha vida tive que dizer à minha criança interior, tu podes brincar, tu podes saltar, tu podes sujar o vestido, sem te dizerem, tu sujaste o vestido. Porque eu tive esses momentos, a minha criança foi um bocadinho reprimida em alguns momentos. Então nós temos que deixar essas partes de nós poderem estar presentes, está certo? Então, também gostaria de passar um bocadinho aqui esta mensagem, que aquilo que muitas vezes nós vamos resolver, nós temos que ir lá atrás, perceber como é que nós nos sentimos na altura, para poder fazer esse resgate. Espero ter sido clara. Essa parte da criança interior a mim também me fascina. Estamos na reta final, Joana. Sim. Poderíamos ficar aqui, acho que a noite inteira a falar contigo, até da maneira tão simples e também científica.
Já estão aí. Estão-me a ouvir? Estamos aqui com a internet. Caiu ali a internet. Não sei porque estamos a ter problemas recorrentemente e desta vez também aconteceu. Pronto, nós estamos aqui numa aldeiazinha, ainda nem fibra temos, por isso pedimos desculpa, está bem? Mas nós fazemos... Constrangimentos acontecem. Exatamente. Há uma imprevisibilidade com a qual nós temos de lidar. Olha, querida Joana, como estava a dizer, poderíamos estar aqui a noite inteira, não é? Até da maneira simpática, simples, objetiva e profissional com que estás a explicar um bocadinho, como tu falaste, várias ferramentas, que poderia ser dedicada uma live a cada uma delas. Quem sabe até de futuro falámos também e agendámos aí mais uns projetos, já que estás receptiva, e para nós também é um orgulho e é um objetivo desmistificar esta área. Então temos aqui uma última questão. Uma pergunta para ti, como psicóloga, como profissional, esta é assim um bocado pessoal, se tens algum sonho a médio prazo, curto prazo ou longo prazo que queiras ver concretizado? Olha, eu tenho essa além das cartas. Essa já está, essa já foi... Não é um sonho, é uma realidade. Olha, é um sonho e vocês estão a permitir neste momento concretizá-lo. Eu partilho aqui, esta é a minha primeira live, curiosamente, e portanto eu estreiei-me aqui com vocês efetivamente nestas lives, que eu entre quatro paredes sou muito à vontade, mesmo em contexto de formação, consigo ter uma sala cheia de pessoas, mas depois assim a partilhar assim mais para um mundo ao qual eu não estou a ver caras, às vezes torna-se um bocadinho mais desafiante. O que vocês me proporcionaram hoje, para mim agradeço-vos profundamente, porque o meu projeto passa muito por fazer chegar um pouco mais além esta mensagem. Chegar não só às pessoas que precisem de ajuda, mas também a colegas que podem também ir mais além. E era isso que eu gostaria de deixar aqui. As pessoas serem curiosas ao ponto de se sentirem suficientemente constrangidas no ponto em questão para realmente procurar mais e melhor. Eu acho que quando nós temos aquela inquietação que nos diz assim, está na altura de uma mudança, está na altura de saber mais, de fazer mais, sigam essa intuição. É isso que eu digo e, portanto, como projeto é um bocadinho trabalhar esta questão. Eu já vou felizmente formando aqui alguns profissionais da minha área, porque também dou aulas, mas na parte do trabalho e das organizações, e portanto também tenho o privilégio de estar a formar colegas psicólogos também nessa área, mas como projeto é mesmo isso, é conseguir deixar aqui de certa forma algum tipo de legado e poder também influenciar positivamente colegas para fazerem mais, fazerem melhor e criarmos realmente aqui pessoas mais felizes, mais plenas, levar as pessoas a acreditar que isso é possível, porque é possível. E eu assisto isto a acontecer todos os dias. E por isso é que o meu trabalho é assim, simplesmente espetacular, porque poder realmente criar essa mudança no outro é a minha maior, é aquilo que realmente é a minha maior gratidão. É isso, o maior reconhecimento está nos resultados dos meus pacientes e eu poder celebrar com eles. Posso-vos dizer que eu hoje recebi uma mensagem, como recebo muitas vezes mensagens de pacientes que eu já não acompanho, às vezes há anos, a darem-me um feedback de como é que está a vida deles neste momento. E, portanto, não tem preço, e não sei se essa pessoa me está a ouvir neste momento. A seu tempo foi há pouco que eu vi esse e-mail, antes de começar irei responder com todo carinho, porque eu respondo a todas as pessoas, obviamente, que me abordem, mas quero já deixar a minha gratidão, porque realmente partilharem também a forma como estão, denota-se que houve aqui uma relação que foi criada e sabermos realmente, termos esse feedback é muito gratificante. Enche-nos o coração e faz-nos sentir que temos um propósito. Propósito de vida. Um propósito que todos nós precisamos. O Viktor Frankl fala nisso. Quando nós temos um propósito de vida, nós vivemos realmente com outra plenitude e conseguimos realmente ter toda essa resiliência. E, portanto, sejamos capazes de gerar estes propósitos. Então é isso, é essa a mensagem.
Muito bem. Joana, agradecer-te de fundo de coração por estares aí, por teres aceito este nosso desafio, não é? Sabes bem que este projeto Desmistifica, vamos na primeira edição, não é? Que é este mês de março com a nossa segunda live, como dissemos, começámos com o João e agora estamos com a Joana, não é? Agradecer-te de coração toda a abertura que tiveste desde o início, a maneira como nos conhecemos, tudo que foi fluindo, não é? Porque nós também funcionamos um bocado assim, Sim. deixar fluir. Deixar fluir. E olha, dizer que foste fantástica, maravilhosa mesmo, és uma excelente profissional, além do Muito excelente obrigada. trabalho, e vamos continuar em contacto para ter aí Certamente. mais. Eu já disse, eu quero ir a Valência do Minho, conhecer, estar presencialmente com vocês. Quando quiseres, estaremos de portas abertas para poder receber e aprender também, não é? Que também eu tenho muito que aprender nesta área contigo e agradecer-te de coração. Obrigada pelo teu trabalho. És uma excelente comunicadora, além de boa psicóloga. Muito obrigada. Chegam lá para ser a primeira live da Joana, teve fantástico. Muito obrigada. Isto já é a nossa parte autocrítica aqui a falar. Exatamente. É uma parte é a nossa mente, é a nossa mente. Essa Joana tem que pôr. Depois tens aqui uma série de comentários dirigidos pessoalmente a ti. Que se calhar era melhor depois também responder, se quiseres. Muito bem, claro que sim, com todo o gosto. Depois no fim, e também queremos agradecer a todas as pessoas que partilharam e que fizeram aqui comentários e que estiveram presentes e que assistiram a esta segunda live. Sim. Com mais de uma hora, nós tínhamos 45 minutos, Joana, uma hora e 5 minutos. E já temos aqui mais de uma hora. Muito obrigada mesmo por, pronto, se as pessoas realmente também estiveram aqui a acompanhar-nos, é porque realmente também não houve momentos entediantes, espero eu. E, portanto, conseguir, lá está, absorver a atenção. Eu acredito que algumas pessoas já estiveram aqui a experienciar um estado alterado de consciência, assim espero, porque estiveram muito atentas. E esse estado alterado de consciência é este estado de atenção e de foco, em que tudo pode acontecer lá fora, que nós continuamos com esse foco, não é? E, portanto, espero ter proporcionado também esses momentos. Estou muito grata por este convite mesmo e, portanto, vocês também me permitiram aqui ultrapassar aqui esta minha barreira de comunicação em lives. Portanto, irei sempre recordar-vos como as pessoas com quem me iniciei aqui nas lives. Irei responder também a todas, com todo o gosto, certamente, e estarei, obviamente, disponível também para me abordarem, se assim sentirem necessidade, para fazer alguma questão e verem respondidas a algumas questões que podem ter ficado mais pela superficialidade e que obviamente exigiriam muito maior cuidado e aprofundamento, claro que der. Depois tens acesso ao chat, tens acesso ao chat e podes. Nós vamos pôr o vídeo também depois nas redes e tudo, e vamos partilhar, por isso depois, ou mesmo as pessoas que queiram contactar diretamente aqui a doutora Joana Dogner, ela está nas redes sociais, tem um site mesmo com o nome Joana Dogner, por isso estejam à vontade. Está no Instagram também, não é? Sim, está nas redes sociais, por isso. Ou também se quiserem nos contactar com alguma dúvida. Nas lives. E verem. Vamos lá. Mesmo nas lives. Então. Boa noite, Joana. Boa noite a todos que nos acompanharam. E até breve, está bem? Muito obrigada. Beijinho, boa noite. Tchau.